Olá, meus irmãos, meus amigos. Eu estou aqui para contar o testemunho do que Deus fez nesses dias. Eu quero começar lendo o Salmo 23:6, que diz: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quem nos acompanhou nesses dias sabe que passamos por momentos muito difíceis, e nesse tempo a gente pôde experimentar muito dessa bondade, dessa misericórdia de Deus, porque não foi fácil tudo que a gente passou. Mas hoje, graças a Deus, estou completando 31 dias de uma cesárea e nosso bebê, o Levi, está completando 1 mês de vida hoje, louvado seja Deus. E hoje, 3 dias de uma retirada de vesícula. Então, foram 2 cirurgias em pouco tempo, não foi fácil, né? Mas Deus cuidou de cada detalhe mesmo, cada detalhe. São muitos detalhes para conseguir mencionar todos eles, mas eu quero louvar a Deus, eu quero que os irmãos saibam que Deus é muito bom, Deus é muito maravilhoso e que bom que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, nesses detalhes eu vou tentar mencionar alguns, né, do que eu anotei, do que eu vou lembrando, para que os irmãos louvem a Deus mesmo conosco. Então, nesse período que eu estava gestante, eu tive algumas crises e não sabia o que era, não sabia que era vesícula. Já estava tendo crise, mas eu achava que era dor no estômago apenas. Mas já era crise de vesícula, eu não sabia. Depois que o Levi nasceu, eu tive outra crise, e aí eu comecei a ficar preocupada porque essa crise começou a irradiar para o lado direito. Então eu comecei a desconfiar que não era estômago, porque a dor era bem pontual no estômago. Foram umas duas vezes que ela começou a irradiar para o lado direito. Então eu fiquei preocupada e procurei o nosso irmão na fé, o Dr. Henrique Gandolfi. E aí então ele passou exames, né, pra gente investigar o que era, então eu fiz, e aí deu a pedra na vesícula. E então, quando ele viu o resultado dos exames, ele viu que deu a pedra na vesícula e a bile estava espessa. Por conta disso, poderia se agravar para uma pancreatite, poderia estar ocorrendo o risco, né, da pancreatite. Então, aí quando ele falou pancreatite, então eu fiquei preocupada, bem preocupada. E ele disse que se eu continuasse tendo sintomas e crises, era necessário uma cirurgia, né, para retirada. Então, nesse período, né, de descobrir a pedra na vesícula e ter dores, quero mencionar assim o que Deus fez nesse período, né? Deus foi tão maravilhoso que eu tô sem convênio e pelo SUS tá sendo tudo muito demorado. Nem consultas estão fazendo aqui, né, em Monte. Então, só emergencial mesmo. E aí eu consultei com ele, precisava fazer os exames. E aí, para ser mais rápido, tinha que ser particular. Aí Deus entrou com a providência dele. Usou uma irmã da igreja que trabalha em um determinado local e aí me conseguiu um desconto para fazer esses exames. Deus é perfeito. Então, começa com a boa mão dele, né, nesses detalhes, e eu quero mencionar isso porque isso é uma bênção, foi uma bênção pra gente. Deus ter usado essa irmã da igreja de Rio Preto para nos abençoar com esse desconto nos exames. Então, eu consultei, no outro dia eu já fiz os exames e no outro já tinha o resultado dos exames. Então, também louvar a Deus pela vida do Dr. Henrique, que também já me ajudou até mesmo via WhatsApp para ser mais rápido. Já mandei os exames para ele, ele já viu, então já deu o diagnóstico, né? Pedra na vesícula, precisa cuidar por conta da pancreatite. E aí, então, para uma cirurgia, eu precisava de um encaminhamento pelo SUS. E aí não estavam fazendo consultas, só emergencial.
Mas procurei o postinho, consegui uma consulta com o clínico geral. E aí pediram para mim ir para uma outra consulta com um cirurgião daqui mesmo, da cidade. E aí então consultei com ele e a orientação era assim: se você tiver dor, muita dor, procura emergência para eles medicarem. Enquanto isso, você vai fazer os pré-operatórios. Então, ele já passou os exames pré-operatórios, graças a Deus eu consegui fazer pelo SUS, também não foi demorado, acho que por conta da situação, né? Mas em meio a tudo isso, né, que a gente está vivendo, por conta do coronavírus, a quarentena, eles estavam adiando as cirurgias eletivas e tal, era só de urgência mesmo. Aí tudo isso fica preocupando, duas crianças pequenas, dores, né? Toda essa crise de dor foi muito difícil. E aquela preocupação da pancreatite e aquele medo de se agravar, de ser mais sério, enfim. Aí então a gente começou a compartilhar, né, com os irmãos a situação, com a família, e louvado seja Deus que nós fomos sustentados em oração em cada detalhe. E o povo de Deus orou por nós, né? Nossos irmãos na fé oraram por nós, vocês oraram por nós. E graças a Deus a gente pôde ser sustentado em detalhes mesmo, desde da paz de Deus, né? O meu coração, o nosso coração, quanto ao cuidado de Deus, porque duas crianças, eu tive crise, aí eu precisei ficar internada. O médico falou: se você tiver dor, e tomar medicação não passar, você vai ter que ser internada. Então, eu precisei ficar internada e aí a minha mãe, graças a Deus, também é uma outra providência de Deus, né? Minha mãe agora tá morando pertinho de mim, graças a Deus mesmo por isso, e ela tá me ajudando muito, muito, muito mesmo. Então, ela pôde me ajudar. Aí, mais uma bênção, a minha sogra veio também, então eu tenho as duas aqui comigo até hoje, me ajudando, dando esse apoio, cuidando do Tito, cuidando do Levi, cuidando do Daniel, que também tá muito cansado, tá exausto, correndo atrás de tudo e me leva para o hospital e tal, e vai atrás de alguma coisa, e tá bem cansado, e elas têm dado todo esse apoio pra gente. Então, ó como Deus veio cuidando de cada detalhe. Eu tenho plena convicção do sustento e oração dos irmãos, daqueles que nos conhecem mais de perto, tanto aqueles que estão um pouco mais longe. Mas eu preciso mencionar, né, esses detalhes. E das minhas últimas crises de dores e internação, o Tito estava tendo dor de barriga, estava tendo muita diarreia, e a gente com aquela preocupação. E agora o que a gente faz? E quando eu fui internada, ele estava tendo diarreias, né, muitas vezes ao dia. E aí o que a gente faz, né? E aquele medo também da exposição, indo para os hospitais, não querendo levar ele. Aí a gente precisa marcar uma consulta. E aí eu fui, internei no sábado, no domingo eu consegui ser transferida para Rio Preto, também uma providência de Deus. E na segunda-feira, então, como ele estava mal, a gente precisava ir a cabeça aqui preocupada, sentindo dor e pensando no filho. E aí então Deus assim me deu a direção de falar com uma irmã. E nesse mesmo tempo essa irmã mandou uma mensagem perguntando se a gente precisava de ajuda, alguma coisa. Ela disse corrida de carro. E aí na hora assim eu falei: minha irmã, eu preciso. Por favor, você pode levar o Tito no médico, porque o Daniel ia estar comigo em Rio Preto, né? E ia estar só minha sogra e minha mãe em casa. Então, se Deus fosse assim, cuidou de detalhes mesmo, sabe? E aí essa irmã pôde levar o Tito no médico pra gente. E Deus é muito bom. Muito bom. Então, assim, enquanto
a gente está preocupado com tantas coisas, Deus está cuidando de detalhes mesmo, detalhes. E veio uma irmã, trouxe um bolo pra gente no sábado. Irmãos mandando mensagem de encorajamento, de força, dizendo que estão orando por nós. E, e, e assim, até o fato de irmãos. Ai, Deus é perfeito. Deus é perfeito com os irmãos na fé, com esse corpo de Cristo mesmo. Então eu quero louvar a Deus porque esses detalhes são fantásticos que Deus faz mesmo. Eu fui transferida no domingo e aí segunda-feira, já na madrugada, né, de domingo para segunda, já fiz o exame que precisava e já fui sendo preparada para a cirurgia na segunda-feira logo cedo. Então, enquanto eu estava lá, Deus cuidando de mim, Deus estava cuidando aqui das crianças, da minha mãe, da minha sogra, meu pai também, e o Daniel lá em Rio Preto. E aí, louvado seja Deus, quem fez a cirurgia foi o Dr. Alexandre Gandolfi, que com a graça de Deus mesmo, né, um servo de Deus que pôde fazer essa cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, foi uma bênção. Deus cuidou de, de tudo. Deus permitiu que eu fosse muito bem tratada, muito bem cuidada por todas as enfermeiras, toda a equipe médica. E já tive alta no dia seguinte, não tive nenhuma complicação, não tô tendo dor, graças a Deus. Eu tô muito bem, esse pós-cirúrgico tem sido muito bom. E graças a Deus, a minha mãe e a minha sogra continuam aqui, continuam me ajudando, continuam me apoiando, me ajudando nesse pós-cirúrgico, né? Que eu não posso fazer muito esforço por um tempo. Eu posso ter elas aqui e que Deus continue sustentando elas, que Deus continue dando força para elas, né? Eu quero louvar a Deus mesmo pela vida de cada irmão que orou por nós. Muito obrigada, que Deus te abençoe, que Deus aumente a sua fé, que você ouça esse testemunho, que a sua fé seja aumentada no Senhor Jesus Cristo e que você não esqueça de que Ele cuida dos seus. E Ele cuida dos detalhes mesmo, dos detalhes. Então, muito obrigada, meus irmãos, por você que orou por nós. E eu quero glorificar o nome do Senhor por esse cuidado dele nas nossas vidas. Tá bom? Deus abençoe a todos.